Fala pessoal, belezinha, belezinha? Estamos de volta, galera, com aí as resoluções, né, de função afim, função do primeiro grau, aquelas questões que eu falei para vocês que são as questões clássicas, né, que sempre estão caindo em prova. Taxa de variação, coeficiente angular, linear, um ponto específico da função, análise do gráfico, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade aqui nas resoluções dessas questões, beleza? Pessoal, aqui na tela comigo, a gente, né, no vídeo anterior, resolveu aí algumas questões e agora eu vou partir aqui da questão 6 da FUVEST, beleza? Então, vou ficar aqui no cantinho do vídeo e aí a gente vai fazer a questão 6 da FUVEST, que diz o seguinte, olha só. A reta de equação 2x mais 12y menos 3 igual a zero em relação ao sistema cartesiano ortogonal, plano cartesiano, forma com os eixos do sistema um triângulo cuja área vale quanto? Vamos lá? Mistura um pouquinho de geometria, né? Pedindo área de triângulo. Mas qual que é a ideia? Ó, pega a equaçãozinha que aparece aqui pra gente e vamos destrinchar ela, né? Vamos abrir ela. Do jeito que ela está aparecendo aqui pra gente, ela está na forma da equação geral da reta. No vídeo anterior, a gente falou que a equação geral da reta, ela tem esse formato aqui, ó. AX mais BY mais C igual a zero, certo? Dá para você ver, ó, que o nosso A aqui é 2, o nosso B seria 12 e o nosso C seria menos 3, perfeito? Só que, pessoal, para a gente analisar com detalhes qual que é o triângulo que vai ser formado com essa reta, né? Que ela forma com o eixo do sistema cartesiano, a gente tem que passar ela para reduzida. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a nossa função e eu vou passar para a forma reduzida, tá? Então, olha só. Passar para a forma reduzida é isolar o y. Eu tenho 12y positivo. O 2x que está positivo no primeiro lado, ele vem para cá negativo, para o segundo lado. O menos 3 que estava negativo passa a ser 3 positivo, perfeito? Agora, o meu y ali está multiplicando 12, então 12 eu vou passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, menos 2x, deixa eu só botar esse menos mais para baixo, aqui, menos 2x mais 3, o 12 vai passar dividindo, perfeito? Sobre 12. Vou colocar um 12 separado assim, para a gente ver certinho quem que é o A e quem que é o B, perfeito? Inclusive, na forma reduzida, nós temos aqui que o nosso A, ele é negativo, ó. Então, a gente tem uma função que ela é decrescente, perfeito? E esse aqui é o nosso B, né? O nosso B é 3 sobre 12. O nosso B é onde a reta intercepta o eixo Y, perfeito? Então, a gente sabe que ela intercepta no 3 sobre 12. Então, pessoal, vem aqui comigo, olha só. Se eu for desenhar aqui para vocês um plano cartesiano, não vai ficar perfeito não. Vou fazer um plano cartesiano aqui. Olha o que nós temos aqui, ó. Eixo Y, eixo X. Essa reta ela vai ser decrescente porque o nosso A ele é negativo, perfeito? Então, a gente vai ter assim, ó, uma reta decrescente. Esse ponto aqui, onde intercepta o eixo Y, é o nosso B da função, como a gente já estudou. É o nosso B, que é 3 sobre 12, perfeito? Então, veja que a altura do triângulo a gente já tem, 3 sobre 12. Agora, falta a gente achar a base do triângulo, a base. Mas para a gente achar a base é muito fácil, porque da origem até esse ponto aqui, esse ponto em específico, que é a nossa base, aquele ponto em específico é a raiz da função, perfeito? E para a gente achar a raiz da nossa função, ou seja, onde ela intercepta ali o eixo x, basta a gente fazer o seguinte, ó, pegar a nossa função, menos 2x mais 3 sobre 12, pega a nossa função e iguala a zero, perfeito? Porque esse ponto que é a minha raiz, faz com que o y dele seja igual a zero. Ou você pega a função igual a zero para encontrar a raiz, onde que ela corta no eixo x, ou tem uma formulazinha já fechada para fazer isso, tá? Você pega o coeficiente b negativo sobre a, menos b sobre a. Perfeito? Os dois casos, você vai achar a raiz da função. Eu prefiro simplesmente pegar e igualar a zero. Perfeito? Então, pessoal, olha lá. Ó. Eu vou pegar esse 12 que está aqui dividindo, vou passar para cá multiplicando. E aí, 12 vezes 0 vai dar 0.
vou ficar com menos 2x mais 3 igual a 0. E aí eu faço letra para um lado e número para o outro, tá? Menos 2x igual a menos 3. Multiplicando por menos 1, ambos os lados da equação, nós vamos ter que o nosso x vai ser 3 e o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, aqui eu já vou multiplicar por menos 1 para deixar positivo, tá? Vou multiplicar por menos 1 para deixar positivo. E o 2 que está ali multiplicando, eu passo dividindo, eu vou ter x igual a 3 sobre 2. Perfeito? Então, essa aqui é a minha base, 3 sobre 2. Fechou? Aí, olha só, olhando para esse triângulo, a altura nós temos, a base também. Isso aqui é um triângulo retângulo. A área de triângulo, todo mundo já conhece, né? A gente vai fazer ali base. A área, então, vai ficar a base vezes a altura. Então, 3 sobre 2, vezes a altura, 3 sobre 12. Tudo isso dividido por 2. Perfeito? Bom, pessoal, fazendo essa conta, ali, multiplicação de frações, né? Numerador com numerador e denominador com denominador, tá bom? 3 vezes 3 vai dar 9. 12 vezes 2 vai dar 24. Perfeito? Tudo isso dividido por 2. Divisão de frações. A gente mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso do 2 é 1 sobre 2. Portanto, a minha área ela vai ficar 9 dividido por 24 vezes 2 dá 48. Perfeito? Simplificando, pessoal, por 3 fica mais fácil, né? As respostas ali estão todas simplificadas. Eu vou ficar com 3, 48 dividido por 3, pessoal, vai dar aí 16, tá? 16. Então, essa é a minha área. 3 sobre 16 ali, unidades de área. Perfeito? Então, 3 sobre 16, letra E. Beleza, beleza. Questãozinha tranquila, né? Questãozinha tranquila. Mas tem que saber ali alguns conceitos. Taxa de variação, que é o teu A. Ele é negativo, então é a função decrescente. O B, onde corta o eixo Y. Onde encosta no eixo X, que é a raiz da função. Saber a área do triângulo, né? Questãozinha bem bonita, bem bacana. Bora lá, questão 7, pessoal. Questão 7 aí da UNB. Seja f uma funçãozinha do tipo f de x igual a x mais b, com x que pertence aos reais. Se f de 3 é igual a 2 e f4 igual a 2f2, igual a 2 vezes f2, quais são os valores de a e b, respectivamente? Beleza? Pessoal, questãozinha bem algébrica, tá? Olha só, quando ele escreve assim, f de 3 igual a 2, você vai fazer o seguinte, ó. Você sabe que se você colocar 3 no lugar do x, o teu y vai ser 2. É como se fosse o teu par ordenado. 3 no lugar do x, o teu y vai ser 2. Perfeito? Então, vamos fazer isso. Vamos jogar isso lá dentro da minha funçãozinha. Olha lá. 3 no lugar do x, que multiplica o a, mais o meu b. O meu resultado vai ser 2. Perfeito? Vamos guardar isso aqui. Vamos guardar essa informação. Vamos que vamos. Agora ele deu uma equação ali pra gente, ó. Ele deu essa equação aqui, ó. F4, F no ponto 4, é igual a 2 vezes o F no ponto 2. Perfeito? Beleza. O que seria F no ponto 4? Seria eu pegar a função e no lugar do x eu colocar 4. Certo? Então, eu vou ficar com 4a mais b. Perfeito, gente? F no ponto 4 é no lugar do x eu colocar o ponto 4. Então, vai ficar 4a mais b. Tudo isso é igual a 2 vezes... Quem é o meu f2? Mesma coisa. No lugar do meu x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2a mais b. Perfeito? E a gente cai nessa equaçãozinha aqui, né? Vamos lá. Nós temos 4a mais b, certo? Igual a 2 vezes 2a. 2 vezes 2a dá 4a. 2 vezes o b vai ficar 2b. Perfeito? 2b. Show de bola? Bom, vamos pegar e igualar todo mundo a zero, tá? Então, 4a menos 4a mais b menos 2b. Tudo isso igual a zero. Perfeito?
Aqui a gente pode cancelar esses dois termos, ó, 4a menos 4a dá 0. E b menos 2b, perfeito? Eu vou ficar com menos b. Menos b igual a 0. E aí, multiplicando por menos 1 ambos os lados, a gente vê que o nosso b é 0. Perfeito? Nosso b é 0. Como ele falou, os valores de a e b, respectivamente. Então, o meu b é o segundo termo, né? Então, ó, b tem que ser 0. Não pode ser nem a letra a, nem a letra b, nem a letra c. Então, só pode ser a D ou a letra E. Como o B é 0, a gente volta aqui nessa equação e substitui. 3A mais o B, que é 0, igual a 2. Eu vou ficar com 3A igual a 2 e o 3 está multiplicando, passa ali dividindo, certo? 2 sobre 3. Então, A é 2 terços. 2 terços e 0. Então, está aqui, letra D. Beleza? Questãozinha bem tranquila aí da UNB. Mais manipulação algébrica. Show de bola? SES Gran Rio. Vamos lá. Pessoal, o valor de uma moto nova ela é de R$9.000. E com 4 anos de uso, ela é de R$4.000. Supondo que o preço dessa moto aí, né, ela caia com o tempo, segundo a linha reta, o valor de uma moto com 1 ano de uso, ela vale quanto? Pessoal, é o tipo de questão que, assim, apesar de ser uma questãozinha de função do primeiro grau e tal, você consegue, às vezes, até fazer ela de cabeça, sabendo qual que é o decrescimento do valor da moto a cada ano. O que nós temos é o seguinte, ó. Inclusive, dá até para montar um gráfico bem bacana aqui, que é o seguinte, ó. Hoje, quando ele fala assim, hoje, o valor de uma moto nova, hoje, é o nosso tempo 0, certo? Que é o nosso tempo. E aqui é o valor da moto. Perfeito? Vou botar um cifrão aqui. O valor da moto, 0. Desculpa, o valor da moto hoje é R$9.000. Então, hoje ela é 9.000 no tempo 0. 9.000. Perfeito? E aí ela começa a cair, ela começa a cair o valor dela, né? Começa a decrescer. Começa a decrescer o valor dela. Até que com 4 anos de uso, olha lá, com 4 anos de uso, o valor dessa moto, ele passa a custar R$4.000. Vou botar aqui R$4.000. 4.000, beleza? Aí ele pergunta, pô, e com 1 ano de uso? Com 1 ano de uso, qual seria o valor dela? Com 1 aninho de uso. Qual que é o valor dela? Beleza? Então veja, pessoal, que a gente pode pegar aqui, ó, e trabalhar com a taxa de variação. Ó, hoje ela custa 9.000, certo? Daqui 4 anos ela vai custar R$4.000. Então veja que em 4 anos ela teve uma taxa de variação de quanto no valor dela? Vamos ver aqui, ó, 9.000 menos 4.000 e 0 menos 4. Tá? A taxa de variação dela foi 5.000 dividido por 4 negativo, certo? Se eu faço ali, pessoal, se eu faço 500 dividido por 4, eu sei que dá 125. Então, vou acrescentar mais um 0. 1.250. Então, 5.000 dividido por menos 4, dá ali 1.250. Perfeito? Ou se você quiser assim, ó, toda vez que você for dividir por 4, divide por 2 e depois divide por 2 de novo. Né? Você divide por 2 duas vezes. 5.000 dividido por 2 é 2.500. 2.500 dividido por 2, 1.250. Então, pessoal, ela perde R$1.250 por ano. Por ano, perfeito? Então, vem aqui comigo, ó. Olha lá. Bom, ela custa, então, vamos lá, R$9.000. E ela perdeu 1.250 a cada ano que se passa. No caso, a gente só vai passar um ano, que ele quer saber com um ano de uso, perfeito? Então, 9.000 menos 1.250 vezes 1 é 1.250. 9.000 menos 1.250 dá 7.750, tá? 7.750.
50. Perfeito? Então, esse aqui é o valor da moto. Pô, professor, tem função do primeiro grau aí? Tem. Tem sim. Olha só, eu poderia escrever desse jeito aqui para vocês. Ó, deixa eu pegar uma cor mais preta aqui, por exemplo. Ó, esse 9.000 é como se fosse o nosso B da função, que é o valor inicial dela ali, ó. Né? O nosso A, né, seria o menos 1.250, e o A é negativo, porque ela é decrescente. E o nosso X é o nosso tempo, né? Tempo que a gente está trabalhando. Então, a gente quer saber o valor da moto com um ano. Então, tá aí, ó. Y igual a AX mais B. Perfeito? Então, tá aqui. 7.750. Letra C. Beleza, beleza. Show de bola. Questãozinha tranquila. Vamos lá. Tenho mais questões aqui. E nesse material eu também separei muita questão de aplicação do Enem, tá? Aquelas questões clássicas que eu já vi cair no Enem. Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Bora, questão 9, Fundação Getúlio Vargas, famosa FGV. Uma fábrica de bolsas tem um custo fixo mensal de R$5.000. Cada bolsa fabricada custa R$25 e é vendida por R$45. Para que a fábrica tenha um lucro mensal de R$4.000, ela deverá fabricar e vender mensalmente X bolsas. Qual que é o valor de X, então? Perfeito? Galera, questão muito boa, porque é uma questão que trabalha com a ideia de custo, receita e lucro. Perfeito? Então, assim, o que acontece? Para a gente descobrir qual que é esse valor de X, né, de bolsas, para que essa fábrica tenha esse lucro de R$4.000, você precisa descobrir qual que é a função lucro. E o que nós entendemos por definição? Que o lucro de uma função, ou o lucro de qualquer resultado, de qualquer empresa que você estiver trabalhando, ou negócio, ele é aquilo que você ganha, que seria a minha receita, tá? Receita em função de X vendas, X bolsas, é aquilo que eu ganho, é a minha receita, menos aquilo que eu gasto, que é o meu custo de produção. Então, toda função lucro, ela é determinada dessa maneira. Olha lá, ela é a receita, aquilo que eu ganho, menos aquilo que eu gasto. Tudo bem? E aí, se aquilo que eu ganho menos aquilo que eu gasto for positivo, eu tenho um lucro. Se for negativo, eu tenho um prejuízo. Perfeito? Então, vem comigo aqui agora. Ó. Vamos lá. Vamos determinar, então, que é a nossa funçãozinha lucro. Nossa função lucro vai ficar... A receita é quanto, gente? Ó, cada bolsa, ela é fabricada, ela custa R$25 e é vendida por R$45. Perfeito? Então, olha só. Vem aqui comigo. Vamos anotar aqui ao lado. O custo para produzir essas bolsas tem ali um custo fixo de R$5.000 e tem um custo de fabricação. Ó, cada bolsa fabricada custa R$25 para cada uma delas. Ou seja, o cara ele pega uma bolsa, ele gasta R$25 para produzir cada bolsa, mais uma taxa fixa de R$5.000. Essa é a nossa função custo. Perfeito? Já a nossa receita, por quanto ela é vendida, é o quanto que ele está ganhando, ele vende ela, olha lá, ela é vendida por R$45 cada uma. Então, cada bolsa é vendida a R$45. Pronto. Perfeito? Então, se a gente subtrair aquilo que a gente ganha menos o que a gente gasta, a gente tem um lucro. Então, vamos escrever isso, perfeito? Vamos lá. Receita, 45x, menos o nosso custo. O nosso custo, a nossa função custo, ela é, olha lá, 25x mais 5.000. 5.000, perfeito? E aí eu coloquei parênteses para a gente fazer só um joguinho de sinal aqui e não errar a conta, tá? Então, o nosso lucro vai ficar 45x menos 25x menos com mais é menos, né? Menos 5.000. Perfeito? Menos 5.000. Então, o nosso lucro vai ficar, olha lá, 45x menos 25x. Pessoal, nós vamos ficar com 20x. 20x menos 5.000. Perfeito? Pronto, galera. Essa aqui é a minha funçãozinha lucro, tá? Essa aqui é a minha função lucro.
Tá aí ela bonitinha para vocês. Com o A, o B dela, né? Se fosse uma questão pedindo para encontrar as raízes, a gente encontraria. Pedindo os intervalos de crescimento e decrescimento. Quantas bolsas no mínimo ter que vender para ter lucro, para ter prejuízo. A gente já tem a função pronta aí. Mas a questão diz que o lucro dessa empresa ela é de R$4.000. Então, beleza. Ó. Esse lucro aqui ela é 4.000. Para ter esse lucro de R$4.000, quantas bolsas X a gente tem que produzir e vender? Então, vamos resolver a equação, né? Passo os 5.000 para o outro lado somando, né? Ó, 4.000 mais 5.000. E depois eu vou pegar esse 20 que está multiplicando x e vou passar ele para cá dividindo. Perfeito? Então, olha lá o que nós vamos ter, ó. 9.000 dividido por 20, perfeito? Esse zero eu vou cortar com esse zero. 900 dividido por 2, 450. Então, a gente tem que produzir e vender mensalmente 450 bolsas para a gente ter esse lucro aí de R$4.000, que é o que ele fala na questão. Perfeito, show de bola. Questãozinha bem tranquila. Aí da Fundação Getúlio Vargas. Mais uma da Fundação Getúlio Vargas. Né? Questão 10. Vamos fazer ela aqui. Uma função f, polinomial do primeiro grau, ela é tal que f de 3 igual a 6 e f4 igual a 8. Portanto, qual que é o valor do f10? Show de bola? Galera, olha só. Essa questão, ela traz o seguinte. Quando meu x é 3, meu y é 6. Quando meu x ele é 4, o meu y ele é 8. E aí eu estou percebendo aqui que tem um padrão, né? Ó, quando o meu x é 10, quem é que vai ser ali o meu y? Perfeito? E aí, pessoal, você acompanhando os pontos aqui, os pares ordenados que ele deu na questão, ele vê que para 3, o y deu 6. Para 4, o y deu 8. Pô, tá dobrando, né? Então, para 10, o meu y vai ser 20. Perfeito, letra E. Esse é o padrão. Só que eu acho que fica meio forçado. O aluno ele tem que entender o que ele está fazendo. Por ser uma função do primeiro grau, né? Isso é uma reta. Você tem que analisar algumas coisas aqui. Veja, por exemplo, ó, que a tua função, o teu A, seria... Vou fazer aqui o A rapidinho, só para você analisar uma coisinha. Olha lá. Taxa de variação. Vamos pegar aqui, ó, 8 menos 6, variação no y, sobre variação no x. 4 menos 3. 8 menos 6, 2, certinho? 4 menos 3 dá 1, portanto, 2 dividido por 1, meu A é 2. Essa é a minha taxa de variação. Ou seja, ela vai dobrando, certo? Ela vai dobrando a cada valor que a gente atribui para x. Bom, o b da função. Quem que é o b da função? A gente sabe que y ela é ax mais b. Perfeito? Bom, se a gente pegar esse primeiro ponto, que está aqui, olha lá. O y dele é 6. Meu a é 2, que a gente acabou de encontrar. E o x dele é 3. Portanto, quem que é o b? Ó, 6 igual 3 vezes 2, 6. 6 passa para o lado de lá negativo. 6 menos 6 vai dar um b igual a 0. Perfeito. Funções do primeiro grau, onde a gente não tem o b, tá? Não tem o b, ou seja, aquelas funções do primeiro grau em que a gente não possui o b, a reta passa na origem, seja ela uma função crescente ou decrescente. No nosso caso aqui ela é crescente, né? Porque o a é positivo. Perfeito? Mas essas funções têm um nome, nós chamamos elas de funções lineares. Beleza? É uma função linear. Então, veja que a nossa função ela só vai ter o a. Então, vai ficar y igual a 2x. Não vai ter o b. Perfeito? Se não possui o b, pessoal, e ele quer saber quanto que vale o 10, f de 10, então, vai lá, 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá quanto? Dá 20. Perfeito? Tá aí, matamos a questão. Só que também, você poderia analisar a cada uma unidade. Por exemplo, você poderia aqui criar um par ordenado. Ó. Bem que assim, ó. Já que a cada 3 unidades de x o y se torna 6,
já que a cada 4 unidades em x o y se torna 8, e a cada 1 unidade, então, em x, qual que seria o meu y? Aí você analisa as constantes de proporcionalidade, porque já que você consegue pegar uma função linear, essas em que o b é zero, e fazer as questões por regra de 3, toda regra de 3 você tem uma constante de proporcionalidade. Então veja aqui, por exemplo, ó, o 3, para se tornar 1, basta eu dividir por 3. Então aqui, ó, 6, se eu divido por 3, dá 2. Então, a cada uma unidade que você coloca, ele dobra. Ele dobra. A cada uma unidadezinha que você coloca, ele vai dobrar. Perfeito? Então, analisa aqui comigo. Se eu pegar, já que a cada uma unidade ele dobra, e se eu multiplicar, então, por 10, é só uma unidade? 1 vezes 10 é 10. 2 vezes 10, 2 vezes 10 vai dar 20. Perfeito? Então, a gente pode pensar na questão também, trabalhando com o quê? Com as constantes de proporcionalidade que tem aí nos pares ordenados, né? Nos pontos que a gente atribui para x e para y. Beleza? Então, questãozinha bem tranquila. Essas funções aí que são lineares, cara, dá para você fazer por regra de 3 aí tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos fazer mais uma? Fazer mais uma aqui, questão 11. Questão 11. Ó, um provedor de acesso à internet oferece 2 planos para seus assinantes. Plano A, com assinatura mensal de R$ 8,00 mais 3 centavos por cada minuto. E o plano B, com assinatura mensal de R$ 10,00 mais 2 centavos por cada minuto de conexão durante o mês. Então tá aí, Universidade Federal do Pernambuco, né? Colocou esses 2 planos aí pra gente. Acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? Vamos lá, pessoal, olha só. Para a gente analisar qual dos 2 planos é mais econômico, basta a gente fazer... Essas questões aqui são clássicas. Basta a gente analisar o ponto de equilíbrio delas. Ou seja, a gente igualar as duas. Igualar as duas, pegar assim, ó, o A, o que a gente gasta no A e o que a gente gasta no B. Pega as duas funções, iguala elas. Porque a gente igualando elas, nós vamos encontrar um certo tempo em minuto que tanto faz você escolher o plano A ou o plano B. Sacou? É indiferente. Então, por exemplo, no meu plano A, o que nós temos ali? Ó? Nós temos 3 centavos para cada minuto, então 0,03x mais R$ 8,00. Esse é o meu plano A. O meu plano B, nós temos ali 2 centavos para cada minuto, mais uma taxa fixa de R$ 10,00. Show de bola? Então, igualando as duas e resolvendo a equação, né, letra para um lado e número para o outro, nós vamos ter 0,03x menos 0,02x, vai ficar 0,01x. O 8 vai para o outro lado negativo, 10 menos 8 fica 2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas equações aqui, ó, por 100, porque eu quero deslocar a vírgula para cá, ó, 2 casinhas, ó, 1, 2. Perfeito? Quero deslocar 2 casinhas, então eu tenho que acrescentar 2 zeros do outro lado da equação, tá bom? Bem de boa. Então, eu vou ficar com x igual a 0,01 vezes 100 dá 1x. 2 vezes 100 dá 200. Então, pronto. Com 200 minutos, pessoal, com 200 minutos, tá? Tanto faz se eu for escolher o plano A ou se eu for escolher o plano B. É indiferente. Perfeito? Agora, vamos ver valores acima de 200. Acima de 200. Por exemplo, se eu faço aqui assim, ó, no plano A, vamos pegar aqui, acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? Eu poderia pensar da seguinte forma também. A pergunta é, quando que o plano B é mais econômico optar que o plano A? Poderia pensar nisso também como se fosse uma inequação, da seguinte forma. Pensar assim, ó, deixa eu colocar um laranja. Ó, quando que o plano B ele é mais econômico? Ser mais econômico que o A é o que eu for gastar no B menor do que eu for gastar no quê? No A. Certo? Ó, acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B. Olha, ó, o plano B tem que ser menor, o gasto dele tem que ser menor do que o gasto no plano A.
E eu poderia resolver a mesma equação, só que do ponto de vista de quê? De uma inequação. Perfeito? Eu vou deixar uma série de vídeos de inequação do primeiro grau aqui no canal, beleza? Tá? Então, veja, eu poderia ter feito isso assim também, ó, né? Olha lá, 0,02x mais 10 menor que o quê, pessoal? 0,03x mais 8. E aí você faz o mesmo procedimento, letra para um lado e número para o outro. Nós vamos ficar com menos 0,01x, porque eu trouxe esse termo para cá negativo, né? Então, 0,02x menos 0,03x dá menos 0,01x. E o meu 8 menos 10 vai ficar menos 2. Multiplicamos por menos 1, para deixar positivo o sinal, 0,01x e 2, e troca o sinal da desigualdade. A gente falou no vídeo anterior, toda vez que a gente multiplica por menos 1, troca o sinal da desigualdade, tá? Então, qualquer dúvida, olha o videozinho anterior, a gente faz isso nas inequações. Multiplica ali por 100, tá? Opa, esse 100 ficou feio, né? Deixa eu melhorar esse 100 aqui. Então, multiplico ali por 100 para deslocar a vírgula. Então, x tem que ser maior que 200. Perfeito? Então, pessoal, para que o plano B, tá? Para que o plano B seja ali mais econômico do que o plano A, eu tenho que pegar valores acima de 200. Então, o próximo valor acima de 200 a contestar aqui, a pegar, seria o meu 220. Então, 220 ali já é um valor razoável. Beleza? Tamo junto? Bora seguindo, bora seguindo, bora seguindo. Uma fábrica de camisas, ela tem um custo mensal de 5.000 mais 15x, onde x é o número de camisas produzidas e vendidas por mês, e cada camisa ela é vendida por R$ 25. Atualmente, o lucro mensal é de 2.000. Para dobrar esse lucro, a fábrica deve produzir e vender mensalmente o quê? A gente tem que analisar, perfeito? Galera, questão bem parecida com a questão que a gente fez ali anteriormente, então eu já vou fazer até um pouco mais direto, beleza? Olha o que nós temos aqui, ó. Vou colocar assim para vocês. Já que ele deu aqui o custo e deu por quanto ela é vendida por R$ 25, tá? Nós vamos fazer então a função lucro. O que é o lucro? Receita menos custo. Vou fazer um pouquinho mais direto agora. Então, o meu lucro vai ser a minha receita, 25x, menos o meu custo, que é 5.000 menos 15.000. Ou 15.000 não, 15x. Perfeito? Então, a gente está subtraindo da função custo. O que eu ganho menos o que eu gasto. Veja que eu já troquei o sinal, tá? Era mais 15x, eu já coloquei menos 15x. Porque a gente está subtraindo a receita do que eu ganho pelo aquilo que eu gasto. Então, o meu lucro, ele vai ser, então, 25x menos 15x, vai ficar 10x menos 5.000. Perfeito? Essa é a nossa funçãozinha lucro. Show de bola. Ele disse na questão que atualmente o lucro é de 2.000. Aí ele fala, para dobrar esse lucro, a fábrica deve produzir e vender o quê? Vamos ver. Olha só. O lucro atualmente é de 2.000, certo? Então, eu vou colocar isso bem aqui no lugar do meu Lzinho. Ó. O meu lucro, esse lucrozinho aqui, ó, ele é 2.000. Vou colocar aqui, ó, 2.000. Para ter um lucro de 2.000, pessoal, eu tenho que vender, vamos analisar aqui, quantas peças, né, de camisa, quantas camisas? Vamos ver aqui, ó, eu vou passar os 5.000 para lá somando, vai ficar 7.000, e 7.000 dividido por 10, vou ficar com 700, perfeito? Então, eu vou ficar ali com 700 camisas. Então, se eu produzir e vender 700 camisas, atualmente eu vou ter esse lucro de 2.000. Aí ele fala, para dobrar esse lucro, ou seja, para dobrar esse lucro, agora o lucro, nosso lucro aqui, não vai ser 2.000 mais, a gente vai dobrar ele. O lucro vai ser 4.000.
Bom, para dobrar esse lucro, para ele se tornar 4.000, quantas camisas a gente tem que vender? Produzir e vender. Vamos analisar. Passa ali os 5.000 para o outro lado. Somando 4 vai ficar 9.000. Bom, 9.000 dividido por 10 vai dar 900. Então tá ali. 900. Show de bola. 900, pessoal. Aí, olha só, o que aconteceu? Para a gente dobrar o lucro, para ele ir ali, ó, de 2.000 para 4.000, a gente tem que produzir e vender, né, mais 200 camisas, que aí ela passa de 700 para 900, perfeito? Então, 200 unidades a mais do que produz e vende. Perfeito? Questão 12 da FGV. É isso, galera, é isso. Firme e forte, tamo junto. Obrigado aí por esse tempo que a gente ficou junto, tá? Resolvi mais umas questões de função do primeiro grau, aquelas questões que são clássicas, tudo bem? E aí eu encontro vocês aí no próximo vídeo para a gente comentar algumas questões aí específicas do Enem, também aquelas questões clássicas que o Enem sempre cobra. Show de bola? Valeu, galera. Forte abraço para vocês. Tamo junto.